Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que escuta esse podcast a qualquer instante do seu dia ou da noite. Vitor na área, colocando você em ação, na rota certa para a realização dos seus sonhos. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast e dessa vez inspirado pelo Dia das Crianças e também na intenção de desenterrar aqui um projeto que faz tempo eu venho engavetando. Bora falar hoje sobre coisas que eu aprendi com os games e que eu carrego para a vida como um todo. E obviamente acabo aplicando nos estudos também, né? Esse é um projeto de e-book que eu fiz há um tempo atrás, mas que nunca saiu da gaveta. E agora eu resolvi desempoeirar ele, transformar ele num episódio de podcast. E estamos aqui agora. Eu vou falar mais dos jogos que marcaram a minha infância / adolescência. Ou seja, jogos mais dos 90 e começo de 2000. Porque são esses jogos que mais me trouxeram lições e dicas para quando eu estava no ensino médio ou fundamental. Mas até hoje, eu jogo pra caramba, me divirto pra caramba e aprendo pra caramba com os jogos, tanto os antigueiras quanto os lançamentos. Fase número 2, se preparando para a batalha. Aqui você está, preparando um terreno, o espírito para poder começar os estudos. Fase número 3, no campo de batalha. E aí é você no meio dos notebooks, dos livros, dos áudios, dos artigos, é você estudando ali, afinco, com coleguinha, sem coleguinha, que seja, enfim. E a fase 4, depois da fase, né? Depois de passar a fase, depois de derrotar o chefão, né? Ou seja, depois de você terminar os estudos do seu dia ou da semana. Introdução feita, fases previamente apresentadas, já podemos apertar o Start e iniciar nosso jogo. Então, pode subir a música transição e bora lá! Fase número 1, o chamado. E aqui a gente está falando sobre aquele momento que você está escolhendo o que estudar ainda. Dicas importantes para esse momento. Primeiro, esse eu já comentei no nosso primeiro episódio aqui do podcast, onde conversamos sobre clareza. E a dica é justamente essa: tenha clareza. Porque assim, não importa o objetivo do jogo, se é resgatar a princesa, se é matar os deuses do Olimpo, se é cercar o rei adversário, se conquistar a Europa, a América do Sul, em uma continente a sua escolha. Não importa se é videogame, celular, tabuleiro, baralho. No início de cada jogo você sabe exatamente qual que é o seu objetivo. Então, por que na vida seria diferente? Desde o começo é interessante você saber exatamente onde você quer chegar com o seu estudo. É importantíssimo para você traçar melhor a sua estratégia, entendeu? Então ter clareza de onde você quer chegar, quais recursos você tem, é fundamental para você traçar essa melhor estratégia, entender o melhor possível o conteúdo que você vai começar a estudar. Segunda dica, vá sem medo, ok? E aqui, para começar a falar dessa dica, eu convido você a visualizar o seguinte jogo. Pense nesse cenário. Imagine você um jogo sem nenhum inimigo, sem nenhum obstáculo, apenas uma linha reta, do início ao fim. Basta você apertar o direcional para frente, fechar os olhos, e depois de um tempo, tchanã! Você zerou o jogo! Parabéns! Tédio, né? Tédio define, não define? Tédio define. Ou coisa chata, gente. Sério. Sabe, nenhum degrauzinho pra você... Não. Então, com os games eu aprendi isso. Que os obstáculos e adversários sempre vão existir. E são parte fundamental do jogo e também da vida. Alguns serão tipo Goombas, né? Pequenos e tranquilos de passar por cima. É bem suave.
ou serão tamanho tipo Shadow of Colossus ou God of War, gigantescos, representando mais dificuldade para serem superados. Foi com jogos que eu aprendi que, independente do tamanho e da dificuldade, obstáculos e adversidades sempre, mas sempre, farão parte do trajeto. E que sim, somos totalmente capazes de enfrentar essas adversidades e sair vencedores dessa batalha. Então, por mais que você apresente grande dificuldade em entender o conteúdo que você vai começar a estudar, você tem dificuldade, sei lá, em história, igual eu tenho. Putz, vou começar a estudar história. Eita carambas. Não feche seu coraçãozinho, não. Não feche o seu coração, ok? Não deixe que o tamanho do seu obstáculo te congele, te impeça de seguir adiante. Encare o desafio. Por maior que ele seja, continue acreditando, lutando e estudando, apesar do medo dos obstáculos que virão. Superar essas barreiras é o que faz com que a conquista, o aprendizado, seja muito mais prazeroso. Então, independente do medo, independente do tamanho do obstáculo, encare. Agora, bora começar a falar de dicas para o nosso segundo momento, para a nossa segunda fase, que é se preparando para a batalha, né? Ou seja, preparando o terreno e o espírito para os estudos, né? Primeira dica, crie checkpoints. Que assim, gente, fato, checkpoints, independente do estilo de jogo, sempre são a salvação. Em corridas você ganha tempo extra. Em jogos de aventura você salva o jogo a partir dali. Então se morrer você volta para o checkpoint. Então, independente do estilo de jogo, o fato é que ao somar todos os checkpoints da fase, você acaba terminando a fase. Mas tem 5 checkpoints na fase de corrida, né, por exemplo. Você passa pelos 5 checkpoints, chegou na chegada da corrida, não é? Faz sentido isso, não faz? Ó. Mas ok, mas como que isso funciona nos estudos? Então vamos lá. Ao criar checkpoints em seus estudos, você terá um resultado semelhante aos jogos. Pare e pense comigo. Se você dividir seus estudos em pequenas partes, e aí você pode dividir tanto por fragmentos de tempo ou fragmentos de conteúdo. Independente disso, o fato é que, estudando todos os fragmentos, você terá estudado todo o conteúdo. Ao passar por um checkpoint nos seus estudos, você acaba ganhando mais motivação para seguir em frente, até o final da sua fase, ou dos seus estudos do dia. Uma técnica interessante para criar os checkpoints, que eu pretendo sim abordar com mais detalhes futuramente em um episódio solo para falar dessa técnica, né? Mas que eu já vou adiantar um pouquinho para você, é a técnica Pomodoro, que basicamente consiste no seguinte: você focar 25 minutos em uma única atividade. Então é você e aquela atividade e mais nada ao redor de vocês dois. Passados 25 minutos, você tem 5 minutos de descanso. Quer dizer, você pode ir para o WhatsApp, ir para o YouTube, ir no banheiro, beber água, dar uma esticada no corpo, né? Faz bem também. Terminados esses 5 minutos de descanso, você tem mais 25 minutos de atividade. Você e atividade. Você e atividade. E assim a gente vai. 25 de atividade focada e 5 de descanso. 25 focado e 5 de descanso. Até o final do estudo ou do trabalho. Beleza? Então fica aí a dica de criar checkpoints. Outra dica aqui, né, nessa fase de preparação para batalhas é unir forças. E isso eu aprendi muito jogando Donkey Kong. Por quê? Você tem ali 2 macacos, né? Um é mais forte, porém mais lento. O outro é mais fraco, porém mais ágil. Então, o ponto forte de um compensa a fraqueza do outro. E os dois juntos acabam indo mais longe. Sacou? Você pode aplicar isso para qualquer jogo multiplayer. Em guerras, você tem o sniper, que pode atirar de longe, porém é uma bala por vez.
Já o cara da metralhadora pode matar vários por segundo, né? E só que ele tá na frente de batalha. Ele tá mais visível. Sacou? Então, assim, independente se você joga DK ou Medal of Honor ou qualquer outro jogo multiplayer, a lição é a mesma, né? Aplicando essa ideia em sua jornada de estudos, pensa em explicar o conteúdo que você é expert para os seus coleguinhas. Isso é uma ótima ideia para, primeiro, fortalecer o seu conhecimento. Porque ao ensinar para o outro, você acaba aprendendo muito mais do que você está ensinando. Então você ensina e também aprende. Sacou? Eu falo isso por experiência própria, tá? Aqui professor falando. Não esqueça disso. Ok? E a segunda dica, a segunda vantagem de você ensinar para o coleguinha é você ajudar o coleguinha, né? Ajudar a anular as dificuldades dos seus colegas, ajudando eles a entender melhor o conteúdo e, consequentemente, mandar bem na disciplina, derrotando assim o chefão final, né? Então, se você manda bem em exatas, o seu colega em humanas, o outro em biológicas, pô, um dá aula pro outro, gente. Vamos nos ajudar aqui, sacou? Isso faz muita diferença. Juntos conseguimos ir mais longe. Pense nisso e ponha isso em prática. Bora então para a fase número 3 aqui, no campo de batalha. Aqui a gente está no meio dos estudos, no meio dos livros, notebooks e áudios e artigos, enfim. Quais as dicas para esse momento? A primeira dica é evolução de personagem. Em muitos jogos, os desafios começam em um nível easy, muito tranquilo. Tipo, você passa brincando, né? E aí, conforme você vai passando de fase, os desafios vão ganhando dificuldade, à medida que sua personagem vai ganhando experiência, desbloqueando novos poderes, novos desafios. Com o seu nível de expertise alinhado com a dificuldade dos inimigos e obstáculos, o jogo fica muito mais interessante, muito mais imersivo. Isso eu aprendi jogando e observando o comportamento meu e dos meus amigos nos jogos que a gente jogava junto, né? Mas tem um carinha aí chamado Mihaly alguma coisa. E entendo que esse alguma coisa não é porque eu não lembro, tá, gente? É porque eu não tenho capacidade linguística pra falar o nome desse cara. É sério. Busca na internet depois o nome desse cara. Escrito, não dá. Não dá. Esse cara, ele fez um estudo e criou o que a gente chama de teoria do flow. Certamente teremos um episódio aqui pra frente, né, no nosso podcast, falando dessa teoria, com mais detalhes, com mais profundidade. Mas, em resumo, o segredo para você ficar imerso por completo em qualquer atividade, e gente, é sério, qualquer atividade, seja na diversão, no trabalho, nos estudos, o segredo é alinhamento do conhecimento seu com o seu grau de dificuldade do desafio que você está enfrentando, né? Dando como exemplo aqui a atividade de estudar alguma coisa, se o que você está estudando é muito difícil para o nível de conhecimento que você tem, você acaba se frustrando, né? E desistindo facilmente. Se for fácil demais da conta, você fica entediado, tipo, ah, sério? É isso? Sabe? Porém, se o desafio apresentado está em um nível similar à sua expertise, a chance de você ficar mais motivado e continuar a se aprofundar nos estudos é muito maior. Então a dica é: comece devagar, ganhe ritmo de estudo e em breve você conseguirá encarar desafios cada vez maiores. Não vá com muita sede ao pote, não vá logo nos desafios mais complicados ou só fique nos desafios mais fáceis.
avance de acordo com o seu conhecimento também vai avançando. Beleza? Próxima dica é: não deixe os problemas se acumularem. Esse aqui é outro tópico que vai virar um episódio solo futuramente. Mas bora falar aqui do resumão? Bora falar de um clássico dos jogos? Um nostálgico, Tetris. Muito provavelmente você já jogou ou já ouviu falar do Tetris. Se você já jogou Tetris, você sabe o quão desesperador que é ver aqueles bloquinhos se acumulando, se acumulando, se acumulando, pouco a pouco, e você sem nenhum vão para encaixar aquele bloquinho que está caindo e fechar a linha. Meu Deus do céu! Né? E é essa lição que podemos aprender com Tetris. Se você deseja ficar um pouco mais em paz no seu coração, na sua mente, não deixe os conteúdos se acumularem. Mantenha a sua rotina de estudos. Use técnicas, ferramentas, métodos que auxiliem você a melhorar seu rendimento e a deixar seus estudos em dia. Fechou? Próxima dica para a terceira fase: nunca perca as esperanças. Que assim, se você joga videogame, se joga qualquer jogo, não importa o quão baixa esteja a sua vida, você vai acreditar até o fim que você consegue sim passar daquele chefão mega complicado com o seu único coraçãozinho que resta de vida. Tô certo disso? Eu sou assim, pelo menos. Muitos dos gamers que eu conheço são assim também. E eu mesmo já perdi a conta de quantas vezes eu mesmo com um único coraçãozinho de vida, acreditando fielmente que eu vou conseguir passar, eu vou encarar o chefão e eu derroto aquele filho da mãe. Gente, dá um orgulho, dá um calor no coração. Meu Deus, eu passei com um coraçãozinho restante, mas deu conta. Ah, sabia. Agora sim, pare e responda comigo. Você já entrou numa prova sentindo que não estudou o suficiente? Ou chegou no último bimestre precisando tirar aquele 9 milagroso? Na disciplina que você tem mais dificuldade ainda. Quais foram os seus pensamentos nessas situações? Você acreditou que daria conta de mandar bem na prova ou tirar aquela nota no bimestre? Se nos jogos você acredita até o fim que vai conseguir, por que na hora dos estudos o pensamento é outro? Então, não importa o quão complicada seja a sua situação, acredite e se empenhe até o fim, sempre. Concordo com você, acreditar não vai fazer você mandar bem, mas é o primeiro passo para isso. Então, acredite. Nunca perca as esperanças, ok? Outra dica importante pra caramba é: aprenda com as derrotas. Gente, ao iniciar qualquer jogo que seja, tá meio que implícito que você vai falhar miseravelmente algumas vezes. Dificilmente você chegará ao fim do jogo sem perder uma única vez. Concorda comigo? É muito difícil isso, gente. Não dá. E o que geralmente você faz quando você acaba morrendo naquela fase ou naquele chefão mega complicado? Bom, o que geralmente eu faço, né? Fazia, ainda faço, na verdade, né? Eu fico muito puto. Eu pego o controle e eu jogo na parede, algumas vezes, né? Xingo até o tataravô do jogador, do cara que criou o jogo, né? Desconto minha raiva nos berros. Sorrio. Pego o controle, que está um pouco agora frouxo, com o botão meio afundado por causa do impacto. E jogo de novo, né? Afinal de contas, eu preciso passar daquela fase. Eu necessito derrotar aquele chefão, não é? Então a gente vai até passar do chefão, até passar da fase. Não importa quantas vezes você morra, mas você vai voltar e você vai passar daquele chefão naquela fase.
Fato. E quando você passa e você olha pro chefão, olha pra fase que ficou pra trás, você só consegue berrar uma coisa. Chupa, desgraçado! Filha... Toma! Fiquenta, morre! Morre! Você fica em paz e segue o jogo. Lindo, contente, pleno. Porque você derrotou aquela desgraça. Gente, é lindo isso. Sério, é libertador, eu diria. Ô, gente, desculpa aí que eu realmente encarnei o jogador aqui. E baixei o espírito aqui do jogador puto. Mas vamos seguir aqui. O que aconteceu, além de encarnar aqui, né? Foi que você e eu, né, aqui, aprendi com o erro. Então, nós conseguimos extrair da várias mortes que tivemos aí, né, durante a batalha, algo significativo, algum aprendizado de como passar dessa fase, né? E isso ajudou a gente a seguir em diante, né? E assim como no game, é normal a gente falhar nos estudos, tirar uma nota vermelha na prova, ou mandar mal no trabalho, não passar de ano, ou até mesmo não passar no vestibular tão sonhado, né? Você tanto se preparou para isso. O melhor se fazer nesse caso é aprender com seus erros, identificar onde exatamente você falhou e mudar o comportamento ou o pensamento para então, na próxima oportunidade, chegar finalmente ao final da sua fase. Então, se você falhar, se você errar miseravelmente, tudo bem. Fique puto, destrua o controle, entendeu? Mas depois, pega o controle de volta, dá aquela limpada nele, né? Ajeita de novo o botão e volta a jogar. Agora aprendendo com o erro. Sacou? Que você vai sim conseguir chegar ao final da sua fase. Então essas foram as dicas para a nossa fase 3 durante os estudos. E agora vamos para a fase 4, que é depois de passar de fase, depois de derrotar o chefão, né, depois de terminar os estudos do dia, ou da semana, ou do mês, ou do ano, enfim. A primeira dica é comemore cada missão cumprida. Se você bateu algum recorde, cumpriu alguma missão, ou até mesmo zerou o game, pode ter certeza de que o jogo vai te parabenizar pelo feito. Não importa o tamanho da vitória, desde a mais modesta até a mais complicada. Pode ser uma medalha, ou a cena do personagem, pode ser uma musiquinha de comemoração, enfim, várias são as formas do jogo vibrar com a sua conquista. Agora, eu convido você a olhar para trás, na sua vida, e lembrar de cada momento que você vibrou por alguma conquista sua. Você comemorou até as mais singelas vitórias? Ou só deu valor para aquelas grandiosas? Com os games, eu aprendi a comemorar cada mínima vitória, pois é isso que nos dá gás e motivação para seguir rumo à nossa meta maior. Então, por menor que seja a sua vitória, vibre, comemore, ok? Faz parte, é importante pra caramba. E agora a última lição aprendida nos games que eu vou trazer para esse episódio nosso, né? É seja criativo e tudo pode ser divertido. Essa talvez seja a maior lição aprendida com os games. Tudo pode ser divertido se for bem pensado e trabalhado. Quantas vezes eu não me vi engajado em jogos cuja temática nem me chamava a atenção assim, mas a maneira como esses jogos representavam as temáticas, eu achava demais a conta. Isso me motivava muito a jogar até o final, até eu zerar o jogo. Então não importa se estamos falando de juntar para jogar videogame, ou sentar para estudar, ou ir para trabalhar, não importa. A diversão pode ser sim um fator importante para que qualquer atividade fique mais leve e agradável.
Então, só para recapitular aqui, as dicas aprendidas nos games que citamos aqui nesse episódio foram: primeiro, tenha clareza de quem você é e o seu objetivo nos estudos. Isso te ajudará e muito a criar a melhor estratégia para chegar onde deseja. 2. Vai sem medo, sem cagaço dos desafios. Obstáculos e adversidades fazem parte do processo. Então, encare e supere. Isso só dá um gostinho a mais para o aprendizado. 3. Crie checkpoints. Separe seus estudos em pequenos fragmentos. Estudando todos os fragmentos, você acaba estudando todo o conteúdo, né? Dica: busque por técnica Pomodoro. Vale a pena. 4. Una forças com seus amigos. Cada um ensinando o que sabe mais, todo mundo acaba beneficiado. E além de ensinar, tu aprende também bastante sobre o conteúdo que você está ensinando. 5. Evolução de personagem. Busque alinhar o seu nível de conhecimento com o nível de dificuldade do desafio. Assim a experiência vai ser mais imersiva. Pode ser nos estudos, no trabalho. 6. Não deixe os problemas se acumularem. Mantenha uma rotina de estudos e não deixe os conteúdos se acumularem. 7. Nunca perca as esperanças. Mesmo que a situação seja tensa demais da conta, continue acreditando, porque muitas vezes basta um coraçãozinho restante para derrubar aquele chefão ou passar naquela prova cabulosa. 8. Aprenda com as derrotas. Caiu? Perdeu? Falhou? Errou? Fracassou? Acontece, tudo bem. Aprenda com esse erro, identifique onde deve melhorar e volte para a batalha, até que você vença. Eu falei mais de como lidar com erros junto com o meu querido amigo Edu no segundo episódio do podcast Você em Ação. Vai lá conferir, falando de mindset, vale a pena. Dica número 9 que a gente falou aqui foi sobre comemorar cada missão cumprida, por menor que ela seja. Por mais singela que pareça, comemore cada vitória. Isso te dará mais motivação para seguir adiante dos estudos. E 10. Seja criativo e tudo pode ser divertido. Podemos tornar qualquer coisa mais leve e divertida. Os games nos mostram isso. Então seja uma pessoa criativa e busque meios de tornar seus estudos mais divertidos. Isso pode fazer uma diferença e tanto na sua vida, beleza? É isso que eu venho buscando fazer com os episódios do podcast, as lives no YouTube e os conteúdos que eu trago no meu site, Facebook e Instagram. Eu busco trazer para você aí, pessoa linda que acompanha o meu trabalho, conteúdos relevantes para você de maneira mais leve, divertida e agradável, sacou? Eu espero de verdade estar conseguindo. Pois bem, chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria aqui agradecer imensamente você aí pela atenção dispensada, por investir um tempo seus ouvidos ouvindo esse episódio. E eu queria falar para você ficar à vontade para comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio, qualquer dúvida, questionamento, recomendação de novos temas também, né, sugestões. Pode comentar, eu vou adorar ler, vou adorar saber de tudo isso, ok? Caso queira, também pode entrar em contato direto comigo por qualquer um dos meus contatos que estão na descrição desse episódio aqui, ok? Por hoje é só. Nos vemos na próxima, um abraço e fui!